Do livro Pérolas para Reflexão, de Isabel Maria dos Santos. Antes de abrir a boca para dizer alguma coisa, ou de tomar qualquer atitude, pense e raciocine. Pergunte a si mesmo: se eu estivesse no lugar do outro, gostaria de ouvir o que vou dizer ou de receber a atitude que pretendo tomar? Pense novamente. Raciocine mais uma vez. Verifique se o resultado será positivo ou negativo, pois fatalmente receberemos de volta as consequências de tudo aquilo que fazemos. Espírito Feliciano. O meu bom dia de luz, o meu boa tarde de paz, o meu boa noite de prece. Leitura do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Item 23. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segunda, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com fixação definitiva da sorte, segundo a doutrina da Igreja. Quarta, a individualidade com progressão indefinida, conforme a doutrina espírita. Segundo as duas primeiras, os laços de família se rompem por ocasião da morte e nenhuma esperança resta às almas que se encontrarem futuramente. Terceira, há para elas a possibilidade de se tornarem a ver, desde que sigam para a mesma região, que tanto pode ser o inferno como o paraíso. Com a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, há a certeza na continuidade das relações entre os que se amaram, e é isso que constitui a verdadeira família. Livro dos Espíritos, capítulo 4, do princípio vital, a vida e a morte. Comentário de Allan Kardec sobre o que disse os Espíritos na questão de número 70. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que a põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre.
Queridos irmãos, podemos destacar que nesse comentário, a questão 70 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec sintetiza de maneira admirável a visão espírita sobre a vida física e a morte do corpo. O codificador explica que a morte não representa a destruição da matéria. Os elementos que constituíam o organismo se desagregam e entram em novas combinações, dando origem a outros seres e a novas formas de existência. Assim, a natureza inteira se encontra em contínua transformação, alimentada pela fonte universal da vida. Nada se perde, tudo se transforma segundo as leis divinas. Kardec também esclarece a função do fluido vital. Enquanto o corpo possui condições de funcionamento, esse fluido mantém a harmonia entre os órgãos, auxiliando o organismo a reagir às perturbações e a restabelecer o equilíbrio em muitas situações. Entretanto, quando os órgãos indispensáveis à vida são destruídos ou sofrem alterações irreversíveis, o fluido vital já não consegue sustentar a atividade orgânica e sobrevém a morte. Essa explicação é muito consoladora, porque mostra que a morte é um fenômeno natural, decorrente do esgotamento das condições necessárias à vida corporal. O espírito, princípio inteligente e imortal, não perece com a desorganização do corpo. Apenas se desfaz o instrumento material que lhe servia temporariamente na experiência terrestre. Desse modo, Kardec nos convida a contemplar a sabedoria divina. A matéria retorna ao grande laboratório da criação, enquanto o espírito prossegue sua jornada evolutiva. A vida, em sua essência, continua sempre sob a direção amorosa de Deus. Ave Cristo. Vamos agora, queridos irmãos, elevar o nosso pensamento a Deus em prece de agradecimento e louvor. Senhor Deus, Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por este momento de estudo e reflexão. Ajuda-nos a compreender que a vida é um dom sagrado e que a morte do corpo não interrompe a existência do espírito. Que possamos aceitar com serenidade as leis da natureza, reconhecendo em tudo a tua sabedoria e o teu amor. Fortalece aqueles que sofrem pela separação de entes queridos, renovando-lhes a esperança no reencontro e na continuidade da vida. Abençoa nossos lares, nossas famílias e todos os irmãos que acompanham este programa. Que os bons espíritos nos inspirem a viver com mais fé, humildade e caridade, aproveitando cada dia como preciosa oportunidade de crescimento espiritual. Permanece conosco, hoje e sempre, amparando-nos em nossas lutas e guiando-nos no caminho do bem. Que assim seja.